Boa noite, meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, porque sem Jesus nós não somos nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Agora sim, agora já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Tudo temos que colocar Deus na frente. Se Deus não está na frente, nada na nossa vida vai para frente. Então, gente, antes de gravar o nosso vídeo de hoje, por favor, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe, tá? E quando você compartilhar, peça para que a pessoa também se inscreva, tá? Porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais gente o canal vai chegar ao maior número possível de pessoas que precisam ser evangelizadas, ou seja, que a palavra de Deus precisa chegar, o ensinamento da igreja precisa chegar, porque o nosso povo perece por falta de doutrina, diz o profeta Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de doutrina, de conhecimento da doutrina. Então, vamos lá, gente, vamos trazer luz para esse povo aí. O nosso povo católico precisa aprender a sua fé. Por isso, nós estamos aí oferecendo o catecismo da igreja, tá? Que é a nossa doutrina. Aqui é a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos. Nesses 2000 anos de igreja, tudo aquilo que a igreja crê está aqui, tá? É o credo que nós já estudamos, estamos estudando os sacramentos, depois os mandamentos e a espiritualidade, a oração. Tudo que nós cremos nesses 2000 anos está aqui. Tá? Então, nenhum católico pode ensinar nada que não esteja aqui no catecismo da igreja. Ah, como que eu sei que aquilo que aquele padre está ensinando ou que aquele leigo está ensinando está correto? Se está de acordo com o catecismo da igreja. Se não estiver de acordo com o catecismo da igreja, gente, esquece. O catecismo é a interpretação que a igreja dá para a Bíblia e para a tradição. Quem tem que interpretar a Bíblia não somos eu e nem você, é a igreja. Então, a igreja coloca tudo aqui no catecismo para nós. Por isso que eu dou aqui os textos da Bíblia para você ler em casa. Todo catecismo tem lá um texto bíblico para você ler em casa. Do Antigo, do Novo Testamento e também a tradição da igreja. Foi aquilo que não foi escrito, mas chegou até nós e que a igreja interpreta para nós. Ok? Então, abra aí o seu catecismo. Estamos estudando o sacramento da Eucaristia, já estudamos o batismo, já estudamos o crisma e agora estamos estudando a Eucaristia. A Eucaristia é um dos sacramentos mais importantes. Por quê? Todos são importantes, mas a Eucaristia contém o próprio Deus. Tá? Então, a ponto da igreja dizer que a igreja vive da Eucaristia. Todos os dias a igreja celebra a Eucaristia, todos os dias, menos na Sexta-feira Santa. Tá? Então nós já vimos a parte teológica, agora estamos na celebração da Eucaristia. Já começamos na aula passada e vamos continuar hoje. Então abra o seu catecismo. É o parágrafo, hoje nós vamos para o parágrafo 1348. 1348, página
1348 é o parágrafo. A página é 372 do Catecismo Amarelinho. Página 372, parágrafo 1348. O título é A Sequência da Celebração. Que celebração? Da Eucaristia. A missa ela é dividida em duas partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que é a segunda parte da missa. Então aqui ele está falando da celebração da Eucaristia, tá? Que engloba também a liturgia da palavra e principalmente a liturgia eucarística. Então, o Catecismo explica parte por parte como que deve ser celebrada, tá, a Eucaristia. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que o Catecismo nos ensina aí, a gente vai conversando, tá, e vai explicando. Tá? Todos se reúnem. Olha aí, então, gente, a Eucaristia é uma reunião. A igreja significa assembleia. Tá? Então é uma reunião entre aqueles que creem na Eucaristia. Tá? Não tem cabimento, se você não acredita na Eucaristia, se você não acredita que Jesus está ali na Eucaristia, não tem cabimento você participar. Então, primeiramente, eu tenho que acreditar. Jesus está naquele pão, está naquele vinho. Não é? Então aí eu vou celebrar junto com os irmãos. Somos uma unidade, uma união. Então todos se reúnem. Os cristãos, tá, acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, ou seja, a igreja, né? Então todos vamos para a igreja para celebrar a Eucaristia. Encabeçados pelo próprio Cristo. Olha aí. Então, gente, quem celebra a Eucaristia é o próprio Cristo. Como assim? Na pessoa do sacerdote. Ok? Que é o ator principal da Eucaristia. Jesus está presente através do sacerdote, que ministra na pessoa de Cristo, e também nas espécies do pão e do vinho. Ok? Então, o ator principal é Jesus. Então, você tem que ir na missa para encontrar com Jesus. Eu venho falando isso aqui. Você tem que ir para encontrar com Jesus. Quando você vai num teatro, você vai para ver o artista, o principal. Não é? Quando você vai ver uma novela, você vai ver o protagonista. Então, o nosso protagonista é Jesus. Então, eu não vou por causa do padre, eu não vou por causa do fulano, do bertano ou do cicrano. Eu vou para ver Jesus. Muito mais do que ver Jesus, eu vou para me encontrar com Jesus, que é muito mais importante. E Jesus vai encontrar comigo. Por isso nós vamos comungar. Uma comunhão. Tá? Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Está lá na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz isso. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A ponte que faz a ligação entre Deus e o homem. Ninguém pode ser a ponte a não ser Jesus. Tanto que toda oração na missa termina por Cristo Senhor nosso. Repara para você ver. Todas as orações que o padre faz, ele fala por Cristo Senhor nosso. Amém. Repara para você ver. Porque Jesus é o pontífice, a ponte, o mediador. Não é? O sumo pontífice. Ok? Da nova aliança. Porque tinha a antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Ok? É ele mesmo que preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É representando que o bispo ou presbítero, agindo, né, em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia. Então, gente, aqui diz bem claro, representando o Cristo, o bispo ou o presbítero. Quem que é o presbítero? É o padre. A palavra correta é presbítero. A gente chama padre, é uma coisa que ficou carinhosa, porque padre significa pai, um pai espiritual. Mas o correto é presbítero. Então, gente, só quem pode ministrar a Eucaristia é o bispo ou o sacerdote. Nem o diácono não pode. O leigo, muito menos. E a pessoa de outra religião, muito menos. Como eu já vi pastor celebrando missa junto com o padre, pai de santo, nada disso. Não é nada contra, mas eles não têm o sacramento da ordem. Quando o padre é ungido, as mãos dele são ungidas com óleo para celebrar os sacramentos, inclusive a Eucaristia, fazer a consagração. Então ali ele age na pessoa de Cristo. Por isso que ele não casa. Por que o padre não casa? Justamente por isso. Porque ele celebra na pessoa de Jesus, e Jesus não era casado. Então, gente, o celibato é uma coisa muito...
é uma coisa pastoral, mas também uma coisa é um símbolo muito forte para nós. Então o padre ali, ele representa Jesus Cristo. Quando o padre sobe o altar, ele está subindo o Calvário. É Cristo que está subindo o Calvário. Ok? Então aqui diz bem claro, o bispo ou o presbítero. Então se não tiver padre, se não tiver bispo, não tem Eucaristia. Não tem missa. Ah, mas eu fui lá, o diácono estava celebrando, um leigo estava celebrando. Aí não é missa, aí é celebração da palavra. Aí tudo bem, não tem problema. Mas não tem consagração. O diácono não está consagrando e nem o leigo. A consagração só quem pode fazer é o padre e o bispo. Está bem claro aqui. Na pessoa de Jesus. Então Jesus está ali invisivelmente, vamos dizer. Né? Na pessoa do padre e depois vai estar visível na espécie do pão e do vinho. Então, o padre preside a assembleia, tá? Toma a palavra depois das leituras, no que a gente chama de homilia, para explicar as leituras. Então, só quem pode fazer homilia é o padre. O diácono também pode fazer homilia, não tem problema. O diácono pode pregar, tá? Só não pode fazer a consagração. O leigo não pode pregar na missa, pode pregar fora da missa. Eu estou fazendo um tipo de pregação aqui. É um estudo e uma pregação. Mas aqui não é missa. Na missa eu não posso fazer pregação, porque eu não sou padre nem diácono. Ok? Então na missa tem que ser o sacerdote ou o diácono. Ok? Para presidir a palavra no que a gente chama de homilia, tá? Depois das leituras, recebe as oferendas e profere a oração eucarística. Então o padre recebe o pão e o vinho, que vão se transformar no corpo e sangue de Cristo. E ali ele faz aquela oração eucarística que está no Missal Romano, que é o documento que rege a missa. O padre tem que obedecer exatamente o que está ali, não pode mudar nada. Ele pode escolher as orações eucarísticas, são várias. São várias orações eucarísticas, ele pode escolher. Ele só não pode mudar a oração. Ele tem que ler exatamente como está ali, senão o sacramento não acontece. Tá? Então, o Missal Romano está ali, ele recebe o pão e o vinho, e ali ele vai fazer a oração eucarística. Tá? Isso tudo é o padre que faz, ou o bispo. Todos têm a sua parte ativa na celebração, nós leigos, né? Cada um a seu modo. Os leitores, então na missa tem aqueles que leem, fazem a primeira leitura, fazem a segunda leitura. O evangelho tem que ser ou o diácono ou o padre. Tá? O leigo pode fazer a primeira leitura e pode rezar o salmo e pode fazer a segunda leitura no domingo. No dia de semana é uma leitura só. Agora, o evangelho aí tem que ser o padre ou o sacerdote, na missa, tá? Ou o diácono. Na celebração da palavra, aí pode ser até um leigo, não tem problema nenhum, porque não é missa. Ok? Aí pode ser um leigo, não tem problema nenhum. Mas na missa, o evangelho tem que ser o padre, ok? Ou o diácono. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, ou seja, os ministros, tá? E todo o povo cujo amém manifesta a participação. Outra coisa, os que dão a comunhão. A igreja tem os ministros, não é? Aqueles que ajudam o sacerdote a distribuir a Eucaristia. Agora, veja, o padre, ele tem que dar a Eucaristia. Ele não pode ficar sentado e mandar os ministros distribuir. Não pode. Porque ele faz parte ali, ele representa Jesus. E foi Jesus que na Santa Ceia deu o pão e deu o vinho. Então, ele pode ter ajuda, porque é muita gente. Ele não tem como dar para todo mundo. Seria bom que todos nós recebêssemos do padre, porque o padre é o próprio Jesus ali, dando a Eucaristia para a gente. Mas como não tem como, que é muita gente, então pode ter os ministros, não tem problema. Tá? Agora o padre não pode ficar sentado, como eu já vi, ninguém me contou, eu já vi padre sentado, a não esteja doente. Se estiver doente é diferente. Agora, se não estiver doente, eu já vi padre sentado mandando os ministros distribuir. Não pode. Outra coisa, o padre tem que te dar a Eucaristia, até para o ministro. Ninguém pode ir lá e pegar a hóstia e comungar. Não, o padre tem que dar ao ministro. Ninguém pode pegar a Eucaristia ali e comungar. Nem os ministros podem fazer isso. Tá? No altar ali no presbitério. Ok? E diz aqui que o amém manifesta a participação. Então, quando você receber a Eucaristia,
Você tem que dizer amém. Amém quer dizer assim seja, eu creio, mas com fé. Não é aquele amém. Amém, 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 eu creio. Jesus, eu vou te receber. Tá? Então, gente, para a Eucaristia dar fruto, senão a Eucaristia não dá fruto. Tá? Eu comungo e a minha vida não muda. Mas por que você não comunga bem? Você vai receber Jesus. Então você não pode receber de qualquer maneira. Então primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, se confessar, e na hora de receber com muita fé, eu vou receber Jesus dentro de mim. Então na hora, o corpo de Cristo, o ministro ou o padre vai dizer amém, ou seja, eu creio, tá? Aí você vai comungar, entendeu? E você também está participando, gente. Você não tá, ali você não é uma estátua. Né? Então é para você dizer com força, amém, eu creio. Ok? Então esse é o parágrafo 1348. O 1349 diz assim: a liturgia da palavra, que é a primeira parte da liturgia eucarística, tá? Que é importantíssima, né? Não pode tirar a liturgia da palavra, comporta os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento. Geralmente a primeira leitura na missa é do Antigo Testamento, você pode reparar. A menos que esteja uma celebração especial, aí eles colocam do Novo. Mas geralmente a primeira leitura é do Antigo Testamento, ok? Dia de domingo. Primeira coisa, domingo, gente, são 4 leituras. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. É obrigatório. Eu já vi dia de domingo, principalmente na missa das 9 das crianças, não ter segunda leitura. Eu já vi. E lugares que eu frequentei. Dia de domingo não ter segunda leitura. Não pode. Dia de domingo tem que ter segunda leitura. Dia de semana não precisa. Não é obrigatório, mas dia de domingo é obrigatório. Tá? Então a primeira leitura geralmente no domingo, né, ou dia de semana, geralmente é do Antigo Testamento, ok? E as Memórias dos Apóstolos, geralmente a segunda leitura, é uma carta dos apóstolos, tá? Geralmente a segunda leitura, ok? Isto é, as epístolas e os evangelhos. Então os evangelhos é a última parte que eu falei que o padre é que tem que ler. E ainda tem os salmos também. Os salmos podem ser cantados ou rezados, não tem problema, tá? Também tem os salmos também, ok? Depois da homilia, que exorta a acolher esta palavra, então na homilia para fazer silêncio, porque o padre, né, vai explicar as leituras, aí é Jesus falando. Jesus fala pela boca da sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, quando o padre está explicando ali, não é para você ficar conversando, como eu vejo, não é para você ficar no celular, não é para você ficar dormindo. Tem gente que dorme na hora da homilia. Eu não sei nem o que o padre falou. Por isso que eu estou falando que o nosso povo católico não tem conhecimento da doutrina. Nem nos domingos não ouve a palavra. Entendeu? Então, gente, ouvir, né? Também não é ouvir não é ouvir só ouvir. Ouvir o que essa palavra está falando para mim. O que Deus está falando para mim nessa palavra. Então, gente, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Tá? Mas se você não tiver com pensamento, com coração ali, lembra que Jesus falou? Meu povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim? Então não adianta nada. Se o seu coração não estiver ali, estiver em outro lugar, a palavra de Deus também não vai dar fruto. Porque Deus não arromba o nosso coração, Deus bate. Se você abrir, ele entra. Ok? Que exorta a acolher esta palavra como ela verdadeiramente é. Isto é, como palavra de Deus. Então, na homilia, não é a palavra do padre, é a palavra de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Depois você lê. Anote aí para você ler depois. 1 Tessalonicenses 2,13. E pôr em prática, acabei de falar. Não é só ouvir. Eu tenho que ouvir e procurar praticar a palavra de Deus, senão não adianta nada. Ouvir a palavra de Deus, gente, é o que mais acontece hoje. Tem tanta gente pregando a palavra de Deus, mas não vive. A começar por nós, a começar por mim. Eu estou falando por mim. Eu não gosto de apontar o dedo para as pessoas, porque eu sou o primeiro. Eu preciso de conversão, todos os dias. Todos os dias eu preciso me converter. Entendeu? Porque sozinho eu não consigo. Eu sou um miserável, eu sou um pecador. Então, gente, nós temos que entender que a nossa conversão ela é diária. Mas para isso eu preciso da graça de Deus. Eu preciso, né, saber que sozinho eu não consigo. Então,
Então eu preciso de Deus para isso. E para isso eu preciso da palavra dele. Ok? Então eu preciso praticar a palavra. Muito mais do que ouvir a palavra, é praticar a palavra. Ok? Pôr em prática, vem as intercessões por todos os homens. Então, aí vem a parte que a igreja chama de oração da comunidade. Então agora nós vamos pedir por todo mundo. É o que eu falei, o católico ele não é um ser egoísta que só pede para ele, não. Nós temos que pedir para todos. Então ali o sacerdote pede para todos, para a igreja, não é? Pede para o Papa, para o mundo, para os governantes, para todo mundo. Tá? Nós temos que pedir, gente, a conversão do mundo, da nossa cidade, do nosso país. Tá? Não é só para mim, não é só para minha família. Não é? Como o padre Léo falava, né? Quando tem um acidente em algum lugar, ninguém reza. Mas se é na sua cidade, você fica preocupado. Será que tem algum parente meu lá? Será que algum parente meu morreu? Gente, nós temos que parar de ser egoístas. Só quando é meu parente? Se é com os outros, eu não estou nem aí? Não. Todos somos irmãos. Pelo batismo, todos nós somos irmãos em Cristo. Ah, mas o fulano é de outra religião. Não tem problema. Não tem problema. Ué, mas o amor, nós temos que ter amor. Jesus mandou amar até os inimigos. Só porque é de outra religião, então, eu vou desejar o mal para ele? Que aconteça coisa ruim com ele? Não. Que Deus mande chuva de bênçãos para todos, até mesmo para aqueles que não creem, para que se convertam. Entendeu? Então, é intercessão por todos os homens, de acordo com a palavra do apóstolo. Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade. Aí, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha aí, tá vendo, gente? O poder da intercessão. E tem gente que fala que intercessão não adianta. Ah, eu peço direto para Jesus. Pode pedir direto para Jesus, tudo bem. Mas o apóstolo Paulo está falando para a gente fazer oração de intercessão, rezar uns pelos outros. Pedir a intercessão, né, daqueles que estão aqui e até daqueles que já estão lá com Deus. Tá? É a comunhão dos santos. A igreja é uma comunhão. A igreja da terra com a igreja do purgatório e a igreja do céu. É uma igreja só. Então, assim como a gente pede a intercessão dos santos, a gente deve rezar uns pelos outros. Eu rezo por você, você reza por mim. Não é? Eu vivo pedindo aqui para vocês rezarem por mim. E eu quero que vocês rezem por mim, para que esse trabalho continue. Se você gosta de mim, se você tem um carinho por mim, reze por mim. É uma oração de intercessão. Quem vai fazer o milagre não é você, é Deus. Mas você vai pedir que nada de mal aconteça com esse meu irmão. Você está pedindo. Tá? Assim como eu também desejo que nada de mal lhe aconteça. Entendeu? Isso aí chama-se intercessão. Aqui ele fala uma coisa importante. Olha aqui. Por todos os reis e os que detêm autoridade. Olha aí. Então, todos aqueles que têm um cargo de autoridade. Por exemplo, os religiosos, por isso que eu falei, reze pelo Papa, reze pelo seu padre, reze pelos diáconos, pelo seu bispo. Eles têm autoridade religiosa. Pelos governantes. Em vez de você ficar falando mal do presidente, seja ele qual for, gente, não interessa se é do A, se é do B, se é do C. Não interessa quem seja. Quem esteja lá, reze para que dê certo. Ah, mas deu errado, mas que agora dê certo. Mas ele já entra, o presidente A, B ou C já entra lá com a pessoa desejando que ele se dane, me perdoe a fala. Gente, vamos rezar para que dê certo. Se algum dia deu errado, que agora dê certo. Se der errado de novo, a gente tira ele de lá. Mas, gente, vamos rezar por aqueles que têm autoridade, para que governem com justiça. Nós rezamos isso naquela oração linda e belíssima. Pedimos a Deus para que governem com justiça. Bote Deus na frente. Mas para isso a gente tem que colocar lá pessoas boas, pessoas cristãs. Aí é sua obrigação e minha. Não adianta você ficar reclamando do prefeito, do governador, mas é você que colocou ele lá. A maioria que colocou ele lá. Agora não pode reclamar. É você que colocou. A maioria que colocou. Então, gente, vamos rezar pela autoridade. Seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe é uma autoridade. A autoridade do pai e da mãe pelo filho. Não é? As autoridades civis, não é? O juiz,
para que dê uma sentença justa. Então, gente, nós temos que rezar para que a justiça aconteça. Porque Deus, ele é misericordioso, mas Deus é justo. E Deus vai fazer toda a justiça no juízo final. Então, gente, o mundo está com uma injustiça muito grande. Mas por quê? Porque a gente não reza. Vamos rezar para que seja um mundo mais justo, mais fraterno. E tenham pessoas mais justas, pessoas tementes a Deus. Não é? A gente não faz a nossa parte. A gente só sabe reclamar. A gente só reclama da autoridade, seja ela qual for. Mas o que você está fazendo para ajudar? Se ele está fazendo alguma coisa para ajudar, para que melhore, você também pode fazer a sua parte. Se ele não está fazendo, você pelo menos pode fazer a sua parte. Não é? A maioria daqueles que falam mal de fulano, de Bertano, de Ciclano é porque faz coisa errada. Já reparou? Olhe para você primeiro, por isso que Jesus fala para não julgar. Quem fala de padre é porque faz coisa pior. Quem fala do político é porque faz coisa pior. Porque ninguém é santo, gente. Todos nós somos pecadores. Então, em vez de você falar, reze, peça. Peça para que Deus ilumine essas pessoas. Muito melhor, porque a sua reclamação vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, mas a sua oração vai. A oração pode mudar tudo. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo. A oração abala, né? Abala o mundo. Não é? Então esse é o parágrafo 1300. Eu me perdi aqui, desculpa. Achei. 1349, tá? É o parágrafo que eu parei. Então, gente, leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Parágrafo 1350. A apresentação das oferendas, o que a gente chama de ofertório, onde, né, o padre vai apresentar o pão e o vinho, né, que vai se transformar no corpo e sangue de Cristo, ok? Trazem-se então ao altar. O altar, gente, é a mesa onde vai ser celebrado o sacrifício, tá, de Cristo. Tá? Atualizado, não é repetido, atualizado. Tá? Por vezes em procissão, o pão e o vinho. Então, se não tiver pão e não tiver vinho, não tem Eucaristia. É a matéria do sacramento. Todo sacramento tem que ter uma matéria. Tem que ter uma coisa material para acontecer uma coisa sobrenatural. A parte material é o pão e o vinho da Eucaristia. Se não tiver pão e não tiver vinho, não tem Eucaristia. É a parte material, ok? Que serão oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, e ali se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Olha, então não é símbolo. Não vai simbolizar o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. A igreja falou, está falado, ela não volta atrás mais. E o senhor Lutero, depois de 1500 anos, vem falar que não existe transubstanciação, que não é o corpo de Cristo, que é símbolo. Aí ou você fica com o senhor Lutero, ou você fica com Jesus Cristo, que falou, isto é o meu corpo. Então o pão e o vinho se transformam, por isso que muda a substância, aquilo que você não vê. Tá? Continua com gosto de pão, com gosto de vinho, aparência de pão, aparência de vinho, mas não é pão e não é vinho, porque muda a substância, aquilo que você não vê. Ok? Então se tornarão corpo e sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo na última ceia. Tomou o pão e um cálice, por isso que tem que ter a patena, onde vai ficar a hóstia, e tem que ter o cálice, onde vai ficar o sangue de Cristo, ok? Esta oblação, só a igreja a oferece. Então, só na igreja católica que tem Eucaristia. Nem na igreja protestante você não vai ter. Lá é uma simbologia como eles creem. Nem que eles quisessem fazer, não tem como, porque não tem sacerdote. Para ter missa tem que ter sacerdote. Eles não têm sacerdote, o pastor não é sacerdote. Ele não recebeu o sacramento. Então, mesmo que eles quisessem celebrar a Eucaristia, não tinha como. Tá? Então, lá é uma comemoração da ceia, vamos dizer assim, mas não é corpo de Cristo. Ali você não vai receber o corpo de Cristo. Eu tenho que falar a verdade, gente, com todo o amor do mundo, aos nossos irmãos protestantes.
ok? Lá não é corpo de Cristo, infelizmente eu tenho que dizer, ok? Então só a igreja oferece pura ao Criador, oferecendo com ação de graça, a palavra Eucaristia significa ação de graças, ok? O que provém de sua criação. Isso quem falou foi Santo Irineu, um padre, um bispo lá do começo da igreja, lá do primeiro século. Tá? Olha como que a igreja já celebrava a Eucaristia já desde o primeiro século. Santo Irineu é do primeiro século. Isso aqui são palavras dele. Então, Santo Irineu já dizia, só a igreja católica oferece a Eucaristia. Só existia a igreja católica nessa época, não existia nem o protestantismo nessa época. A apresentação das oferendas ao altar assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons do Criador nas mãos de Cristo. Melquisedeque, gente, é aquele homem que entregou o pão e o vinho para Abraão. Está lá em Gênesis 14, depois você lê lá. Abraão encontra com Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, está lá na carta aos Hebreus. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque entrega para ele o pão e o vinho, que simbolizam já a Eucaristia, que é o próprio Cristo. Tá? É ele que em seu sacrifício leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifícios. Então, gente, por que o sacrifício de Cristo é único? Porque é um sacrifício de valor infinito, porque Cristo é Deus. Né? Eu já expliquei, vou explicar de novo. O pecado ofende a majestade infinita de Deus. Ainda que um maior santo quisesse pagar esse preço, não tinha como. Então Deus veio pagar na pessoa de Jesus como homem. Então Jesus teve que morrer, né, para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. É o que nós celebramos na missa. Tá? Mas Jesus não morre de novo, não é repetição, é atualização. Porque para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. Para Deus tudo é presente. Ok? Então na missa nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, sem derramamento de sangue. Jesus não sofre de novo. Entendeu? Não. O único sacrifício de Cristo é atualizado, para que a gente também possa participar. E ali vai ter a nossa salvação. A nossa salvação é pelo sacrifício de Cristo. Aí, gente, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento já não valem mais nada, por isso que a gente não faz. Não precisa fazer mais sacrifício de animais, nada disso. Entendeu? Claro que a gente pode fazer os nossos sacrifícios, não que o sacrifício de Cristo não vale mais, não é isso. Por que então eu faço o sacrifício? Para me cooperar com Jesus, para quê? Para que eu me santifique muito mais. Não adianta eu ficar de braço cruzado, eu tenho que fazer minha parte. Tá? Mas o sacrifício de Cristo é perfeito. O meu sacrifício não vai superar o de Cristo, nunca. Entendeu? É para mim poder me santificar muito mais. Buscar mais a santidade. Ok? Esse é o parágrafo 1350. O 1351 diz assim: desde os inícios, do início da igreja, os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Então, a igreja sempre olhou para os pobres, e não é teologia da libertação, não. Eu não estou falando de teologia de libertação, não é isso que eu estou falando. A igreja sempre ajudou os pobres, gente, sempre. É só você ver aí, a instituição que mais fez caridade no mundo foi a igreja. Sem precisar fazer teologia da libertação, comunismo e nada disso. Tá? A igreja sempre fez pelo pobre, sempre. É só você ver uma irmã Dulce, é só você ver uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, é só você ver essas pessoas, você vai entender. Um São Inácio de Loyola, um São Camilo de Leles. E aí, gente, não é só a parte material, não, é a parte espiritual também, muito mais importante do que a parte material. Ok? Este costume da coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Olha que coisa bonita. Né? Jesus se fez pobre para que a gente fosse rico. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Tá? Então Jesus se fez pobre, Jesus era rico, porque ele era o rei. Ele se fez pobre para que a gente fosse rico, mas não rico de dinheiro. Rico de graça, rico de saúde, rico da bênção de Deus. Não é rico de dinheiro, não é isso. Tá? Então, gente, nós também temos a coleta, tá?
porque é o que nós chamamos de oferta, não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo você tira do seu salário, na quantia, e dá para a igreja. A oferta é espontânea. Você dá ali na missa, né, o ministro, né, a pessoa vem, e ali você deposita ali uma quantia também para ajudar a igreja, porque a igreja tem as suas necessidades também. Só o dízimo muitas vezes não adianta. Tem muita gente que não paga o dízimo. Então, pelo menos a oferta, você deve dar a sua oferta, seja generoso. Né? Se você puder dar uma boa oferta, dê. Ok? A igreja, gente, não sobrevive sem dinheiro. Tá? A igreja tem a parte divina, mas ela tem a parte humana. A igreja tem que pagar a água, tem que pagar a luz. Não é? O padre tem que comer, que o padre não trabalha, ele trabalha só pela igreja. A gente tem que sustentar o padre. Todo operário é digno do seu salário. Ele deixa de constituir família. O padre tem que ter um carro. Eu já falei aqui. Tem gente que acha que o padre tem que andar a pé. Não. O padre tem que viajar. Ele tem que ter um carro. Claro que não precisa ser um carro de luxo. Mas tem que ter. Então, gente, o dízimo e a oferta é para isso. As obras sociais que nós acabamos de falar. Você acha que a igreja ajuda o quê? Com vento? Não, gente. Tudo gasta dinheiro. A igreja arrecada muito. Será que arrecada muito mesmo para as despesas que a igreja tem? Outra coisa, você gostaria de estar numa igreja caindo aos pedaços? Eu acho que sim, porque tem muita gente que reclama. Nossa, que igreja chique. Ah, é? Então vai na igreja caindo aos pedaços, meu irmão. Vai lá num cubiquinho de igreja, então fica lá. Entendeu? A igreja para Deus tem que ser o melhor. Claro, tem que ter um ar-condicionado. Aqui em Itaperuna, imagine você aqui em Itaperuna numa igreja sem um ar-condicionado. Você vai assar numa missa de domingo, muita gente. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter ventilador, claro que tem que ter. Isso aí gasta dinheiro, meu irmão. Então tem que ter oferta, tem que ter o dízimo. Os que possuem bens em abundância e o desejam, dão livremente o que lhes parece bem. Olha aí, tá vendo? Então, gente, você tem que dar livremente. Se você dá com raiva, é preferível você não dar. Isso aí vale para o dízimo e vale para a oferta. Se você está dando na igreja com raiva, de cara feia, não dê. Deus não quer isso. Diz bem claro aqui. Tá? Vou repetir. Os que possuem bens em abundância e o desejam, dão livremente os que lhe parece bem. E os que recolhe é entregue àquele que preside. Também, gente, você pode ajudar também. Ah, tem 30 sapatos. Doa. Faz doações. Aqui não é só dinheiro, não. A igreja tem a campanha do agasalho, você pode doar uma cesta básica. Tem gente aí que tá jogando comida fora. Dê para os pobres, meu irmão. A igreja, aqui na matriz, a gente recolhe tudo. É roupa, é calçado, é mantimento. Tem gente que joga fora comida, prefere do que dar para os pobres. Tem gente que tem 30 sapatos. Eu não aguento para ele falar. Né? Tinha mulher que falava que tinha 30 sapatos. Você vai usar os 30 sapatos? Meu amigo, pelo amor de Deus, você só usa um. Então, doa um cara. Tem sapato que você nem usa. Você tá caindo lá dos pedaços. Doa, meu irmão. Deixa de ser egoísta. Entendeu? Então é pra gente ajudar e não é só em dinheiro. Então isso vai ser entregue ao sacerdote. Este socorre os órfãos, aquele que não tem pai nem mãe, e as viúvas, e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, se encontram em necessidade. Por isso que a igreja tem sua obra social. Toda igreja tem. Assim como os encarcerados e os imigrantes. Numa palavra, ele socorre todos os necessitados. Então, gente, a igreja socorre a todos. Tá? Por isso que ela precisa da sua ajuda. Então, vamos ajudar a igreja. Por isso que o nosso catecismo lá, nos mandamentos da igreja, o catecismo fala para a gente ajudar a igreja nas suas necessidades. Não só no dinheiro, mas igual eu estou falando, tudo que você puder ajudar. Parágrafo 1352. Agora o 1351. Agora o 1352. A anáfora, o que é isso? Com a oração eucarística, a oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. Então, gente, na hora da celebração, da consagração, é a parte principal da missa. Primeira coisa, ficar de joelho. É o único momento da missa que é obrigatório ficar de joelho. Na hora que toca aquela sineta, não é? Que o coroinha toca, ou o acólito,
É para se ajoelhar, mesmo que você não possa, esteja doente. Mas eu vejo gente em pé e gente com saúde. É para se ajoelhar. Ali vai haver a consagração. Ali nós vamos ver um milagre. Ali vai acontecer um milagre, o maior milagre do mundo. É a transubstanciação. A consagração no pão e no vinho, no corpo e sangue de Cristo. Então você tem que ficar de joelhos. Tá? Ali é obrigatório. No prefácio, a igreja rende graças ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Olha só, a Santíssima Trindade que está presente, tá vendo? Por todas as suas obras, pela criação, pela redenção e a santificação. Olha que coisa bonita. Obras da Santíssima Trindade. O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santificador, que é um Deus só. Ok? Toda a comunidade junta-se então a este louvor incessante que a igreja celeste, olha, é a igreja celeste, tá vendo? Então a nossa igreja se une à igreja do céu, é uma igreja só. Os anjos e todos os santos cantam ao Deus 3 vezes santo. Gente, isso é uma maravilha. Ali naquele... Olha, estou arrepiado, juro por Deus. É porque eu não posso mostrar. Estou arrepiado. Gente, naquele momento, juro por Deus que estou arrepiado. Ó, já estou arrepiado. Tá? Não posso mentir, não quero mentir. Estou arrepiado. Gente, ali é o momento mais importante do mundo, da terra. Tá? Ali, naquele momento, quando a gente se ajoelha, né, na hora da consagração, né, se une todos em adoração. Aqui na terra, os anjos no céu, os santos e as almas do purgatório, porque é uma igreja só. Tá? Se você soubesse o que é isso, você não perderia uma celebração da Eucaristia, principalmente no domingo. Tá? Saber que ali você está em comunhão com os anjos e com os santos e com todos. No mundo inteiro. Está todo mundo celebrando junto. Não é? Isso é uma maravilha. Né? Só na nossa igreja tem essa maravilha. E nós cantamos ao Deus 3 vezes santo. Olha aí, tá vendo? Por isso que Deus é santíssimo. É a Santíssima Trindade. Deus é 3 vezes santo. Está lá no profeta Isaías e está lá no Apocalipse. Santo, por isso que a gente canta. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana quer dizer o quê? Salva-nos. Né? Hosana quer dizer isso. Salva-nos, Senhor. Pode levantar as mãos, não tem problema. Tem gente que pergunta, posso levantar as mãos? Pode. Você está louvando a Deus, você está bendizendo a Deus. Né? Senhor, salva-nos. Claro que a oração é do sacerdote, mas você pode levantar as mãos, não tem problema nenhum. Tá? Você está louvando a Deus, está bendizendo a Deus. Esse é o parágrafo 1352. 1353. Na epiclese, né, é a oração que o padre faz ali na hora da consagração, pedindo ao Espírito Santo, né, que faça o milagre da transubstanciação, que não é pelo poder do padre, é pelo poder de Deus. Tá? Ele pede ao Pai que envie o seu Espírito Santo, tá vendo? Então é o Espírito Santo que faz o milagre da transubstanciação, através do sacerdote, mas é o Espírito Santo. Ele não tem poder nenhum. O poder não é do Padre, o poder é de Deus através do Padre. O Padre é só um instrumento. Entendeu? Então ele pede e o Espírito Santo vem com o poder da sua bênção. Todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo, eu já venho falando isso. Sobre o pão e o vinho, para que se tornem, por seu poder, o poder do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo, que eu já expliquei. E para que, para aqueles que tomam parte na Eucaristia, aqueles que vão receber, sejam um só corpo e um só Espírito. Nós falamos isso na missa. Senhor, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Né? Que a gente seja uma união com Deus e com os irmãos. Ali, gente, é uma união com Deus e com os irmãos. Estamos juntos. Um só corpo e um só Espírito. Certas tradições litúrgicas colocam a epiclese depois da anamnese, ok? Então, isso daí depende de cada cultura, vamos dizer assim, de cada tradição, ok? Esse é o parágrafo... Não, continua. No relato da instituição, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Seu sacrifício oferecido na cruz
uma vez por todas. Olha aí, tá vendo? O Lutero falava que a missa era uma repetição. Não é uma repetição. Vou repetir. O sacrifício oferecido na cruz, uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é único. Não repete. Atualiza. É o mesmo. Porque para Deus não existe tempo. O Lutero não sabia disso. Coitado. Sabia tanta teologia, mas não sabia que para Deus não existe tempo. O que para nós é passado, para Deus é presente. Deus é um instante que não passa. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Então, o tempo, gente, é uma coisa nossa. O tempo não pode submeter a Deus. E Jesus é Deus. Então, o sacrifício de Cristo que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece ali naquele momento, na Santa Missa. Tá? É o mesmo sacrifício de Cristo. Só não tem mais derramamento de sangue. Entendeu? Mas é o mesmo. Por isso que Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Mas fazer memória não é relembrar uma coisa do passado, é tornar presente. Ok? Então, bem claro, tá bem claro aí. Tá? Esse é o parágrafo 1353. Agora é o 1354. Na anamnese, o que é anamnese? Que segue a igreja, após a consagração, faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Jesus. Por isso que não tem missa na Sexta-feira Santa. Porque na sexta-feira nós estamos celebrando a morte de Cristo. E na missa nós celebramos a morte, ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Por isso que o padre fala, vinde Senhor Jesus. Né? E nós falamos também. A igreja, que é a esposa de Cristo, espera a vinda de Cristo. Nós não sabemos quando vai ser, mas a igreja pede. Porque quando Jesus voltar vai ser a nossa glorificação. Vai acabar todo o mal vai acabar. Então a igreja pede que Jesus venha. Então a igreja comemora não. A igreja celebra, né, a primeira vinda de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, e já prepara para a sua segunda vinda. Entendeu? Por isso que a gente fica de pé. De pé quer dizer o quê? Prontidão. Eu estou pronto. Jesus voltar agora, eu estou pronto. É por isso que a gente celebra a missa, a maioria de pé. Né? Principalmente a oração eucarística. Ok? Então, a volta gloriosa de Cristo Jesus, a igreja apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Nós falamos isso. Né? O sacrifício de Cristo que nos reconcilia convosco. Porque é aquilo que eu falei, gente. A gente ia tudo para o inferno. Se não fosse o sacrifício de Cristo, todo mundo ia para o inferno. Não é só eu, todos. O mundo inteiro. Jesus abriu o céu para nós. Eu falei sobre isso aqui um dia desse. Quem abriu o céu estava fechado, gente. Ninguém podia chamar Deus de Pai. Lê no Antigo Testamento que você vai ver. Ninguém chamava Deus de Pai. O céu estava fechado. Jesus abriu o céu para nós com a sua morte, com a sua ressurreição. O seu sacrifício na cruz. Por isso que o crucifixo é importante e eu carrego ele aqui comigo. Para lembrar esse sacrifício de Jesus por mim. Entendeu? Nas intercessões, que eu já falei, a igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão. Isso é importante, ó. A Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja. Que igreja? O catecismo responde. Então, na missa ali, a igreja toda se une. Qual igreja? A igreja do céu, que está lá no céu com Deus, os anjos, os santos, Nossa Senhora, tá? A igreja da terra, que somos nós, que estamos aqui na terra ainda, dos vivos e dos falecidos. Olha aí, a igreja do purgatório. Entendeu? Por que a igreja tem lá o momento dos mortos? A igreja reza pelos vivos, aqueles que estão vivos, e para aqueles que já morreram. Por quê? Mas por que para aqueles que já morreram? E se foram para o inferno? Mas a igreja não sabe. A igreja não sabe quem foi para o inferno. Então a igreja reza por todos os que já morreram. E se ele estiver no purgatório? Ele precisa, dali vai para o céu. Então, ali na sua purificação, ele precisa de oração. Porque ele não pode fazer mais nada por ele. O purgatório, gente, é como se fosse uma cadeia. Claro que isso é simbólico, né? A alma não ocupa espaço. Né? Como é que você aprendeu a alma? Isso é simbólico, tá? Mas a igreja compara o purgatório com uma cadeia. Como assim? Na cadeia você não pode sair mais. Até para comida tem que levar para você. Então ali no purgatório, quem que tem que rezar por elas? Somos nós. Para dali elas ir para Deus, para o céu. Então a igreja reza por todos. Ah, mas fulano suicidou. Não importa.
Só Deus pode julgar. Ninguém sabe quem está no inferno. A igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Nem Judas, nem Lutero, nem Hitler. Esses homens que foram terríveis no mundo. Mas a igreja não fala que eles estão no inferno. Só Deus pode dizer isso, só Deus pode julgar. Então a igreja reza por todos que morreram. Se tiver alguém no purgatório, vai receber as orações. Se estiver no inferno, não tem mais jeito. Então você reza, por isso que pode e deve rezar por todos aqueles que já morreram, da sua família, seus amigos, conhecidos, reze por todos. Não importa. É uma comunhão. Então a gente é comunhão dos vivos e daqueles que já faleceram. Na comunhão com os pastores da igreja, o Papa, o bispo da diocese, o seu presbitério e os seus diáconos, e todos os bispos do mundo inteiro com as suas igrejas. Então isso é outra oração muito bonita. A igreja pede pela igreja, pelo Papa, os bispos, o padre e o diácono. A hierarquia da igreja. É o que eu venho falando, gente. Em vez de nós católicos ficar falando mal do padre e do Papa, vamos rezar por eles. Reze pelo Papa, reze pelo seu padre, reze para que Deus mande bons padres para a igreja. Gente, você não sabe como que eu rezo para isso. Para que venham bons padres, padres fiéis a Deus, que não preguem coisa errada, bons diáconos. Graças a Deus nós temos diáconos maravilhosos aqui na Itaperuna. Então, gente, nós temos que rezar. É o que eu falei antes. A gente fica reclamando, mas nós não rezamos. Então, isso é muito bonito, gente. Último parágrafo de hoje, gente. 1355. Na comunhão, tá? Agora vamos receber Jesus. Fizemos todas as orações, agora vamos comungar. Na comunhão precedida pela oração do Senhor, ou seja, o Pai Nosso. Então, antes de comungar, a gente reza o Pai Nosso, né? Para nos encomendar ao Pai. Nós vamos receber o Filho dele, porque o único Filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos adotivos, né? E Pai Nosso, olha aí, uma oração da comunidade. Pedir para todo mundo. Precedida pela oração do Pai Nosso e pela fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. João capítulo 6, versículo 58, versículo 51. Por este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados, chamados este alimento de Eucaristia. E a ninguém é permitido participar na Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo, para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levar uma vida como Cristo ensinou. O que ele está dizendo? Para você receber a Eucaristia, primeiro você tem que ser batizado. Quem não é batizado não pode receber. Tem que ser católico. Porque você tem que professar a fé, você tem que acreditar no que você está recebendo. Tá? Segundo, você tem que estar em estado de graça, tem que estar vivendo de acordo com a fé. Se você tiver com pecado mortal, não pode receber a Eucaristia. Tem que se arrepender e se confessar primeiro. Se o pecado não é grave, o ato penitencial da missa perdoa, mas se é pecado mortal, dos 10 mandamentos, por exemplo, aí para você comungar, você precisa confessar primeiro. Ninguém pode receber a Eucaristia sem confessar primeiro com o sacerdote, não é com Deus, com o sacerdote. Tá? Então, gente, esse é o parágrafo 1355. Tá? Na próxima aula nós vamos para o 1356. Continua, tá? O nosso estudo sobre a Eucaristia. Tá? Só mais uma coisinha, gente. Na hora de comungar, duas coisinhas. Primeiro, você pode comungar na mão, na boca ou na mão. Se você for comungar na mão, você tem que fazer um trono, você vai receber o rei. Aí você vai receber o corpo de Cristo, a hóstia, na sua mão. Você vai pegar a hóstia e vai comungar na frente do ministro ou do padre. Não pode pegar a hóstia e levar para o banco, nem para casa. Tem que comungar ali. Se tiver, veja para ver se não tem nenhum fragmento da hóstia, não ficou, porque é o corpo de Cristo. Tá? Pode ficar um pedacinho da hóstia ali para você comungar também. Se ficar um pedacinho, você pega e comunga. E você pode receber na boca. É você que escolhe. Ou na boca ou na mão. Não pode comungar assim. É o que eu mais vejo. Não pode comungar assim. Uma pinça.
Eu já vi Eucaristia voar longe por causa disso. Eu já vi, ninguém me contou. Tem que receber assim. Fazer um trono. Receber na palma da mão, pegar e comungar se você quer na mão ou na boca. Nada de levar para o banco. Nada disso. Se você quiser comungar de joelhos, também pode. A igreja não proíbe. Se você quiser se ajoelhar para comungar, para receber a Eucaristia, você pode se ajoelhar. Não tem problema nenhum. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.